do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz de Jesus Cristo, o amor de Maria, esteja com todos nós nesta manhã, em que mais uma vez a gente para um pouquinho para praticar a Lexio Divina, promovida aqui pela nossa paróquia Santa Luzia, no bairro da Luz, sempre com o apoio e incentivo do nosso pároco, Padre Luciano. É muito bom ter você conosco, né? A nossa paróquia, durante todo esse período de pandemia, de isolamento social, em que a gente teve que, de alguma forma, nos manter longe fisicamente. Durante todo esse período, na nossa paróquia, tiveram ações em que a gente esteve junto orando, através das celebrações em família, através do terço, também outras ações com psicólogas, com terapeutas, que estavam junto conosco, né? Estão junto conosco nessa caminhada, né? Buscando aí uma melhor vivência e convivência nesse período. Esse momento de Lexio Divina é um momento em que a gente para um pouquinho para rezar a palavra de Deus. E a Lexio Divina, ela propõe alguns passos, né? Alguma caminhada. Primeiro, a leitura, uma leitura atenta da palavra de Deus, né? Prestando atenção nas coisas que talvez a gente não conheça muito bem, as palavras, alguns verbos, mas atentos àquilo que nos chama a atenção. Depois, a gente medita essa palavra, né? Medita sobre ela, lê, relê, tentando entendê-la, tentando buscar caminhos para o nosso entendimento dentro da palavra. Depois nós vamos rezar a palavra, né? A caminhada da Lexio Divina nos propõe isso, né? Que a gente ore essa palavra, que a gente reze a palavra. E por fim, o quarto passo, que a gente contempla. É um passo de contemplação, muito importante. E uma coisa que eu gosto muito também, que não é um passo da Lexio Divina, mas é uma proposta que eu faço sempre que eu estou aqui conduzindo esse momento, é que a gente pense no final dessa reflexão, no final dessa meditação, dessa oração, dessa contemplação, a gente pense também num gesto concreto. Um gesto concreto que esses sentimentos que estão em nós, essas reflexões que estão em nós, possam suscitar, para que a gente possa também ajudar os nossos irmãos e irmãs de caminhada. Hoje nós vamos rezar o texto do Deuteronômio, né, que a gente está no mês da Bíblia e eu estou usando esse livro para que a gente faça essa caminhada da Lexio Divina, mas a gente vai ler o texto em que Jesus usou para responder a segunda tentação. E vamos, só para introduzir, está lá no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, né? No capítulo 4. Mateus 4. Mateus 4, versículos 6 e 7. Se você quiser abrir a sua Bíblia, não é o texto que a gente vai meditar, mas, né, para introduzir a nossa caminhada. E os versículos 6 e 7 do Evangelho de Mateus dizem assim: E lhe disse: se tu és o Filho de Deus, joga-te para baixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos para que não tropeces em nenhuma pedra. Jesus respondeu-lhe: A Escritura também diz: não tente o Senhor teu Deus. E esse pequeno fragmento do Evangelho, do Novo Testamento, consta no livro do Deuteronômio. E é o livro que a gente vai ler agora, que a gente vai meditar e rezar, né?
esse trechinho da palavra. Então vamos lá. Em Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 10 a 19. Então abra sua Bíblia no livro do Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 10 a 19. Então vamos ler com calma, vendo o que mais nos chama a atenção nesse texto proposto para hoje. Então diz assim a palavra de Deus, que consta no livro do Deuteronômio. Quando Javé, seu Deus, o introduzir na terra, que jurou a seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, que daria a você, com cidades grandes e ricas, que você não construiu, casas cheias de riquezas, que você não encheu, poços abertos, que você não cavou, vinhas e oliveiras, que você não plantou. Quando você comer e ficar satisfeito, preste atenção a si mesmo. Não esqueça de Javé, que tirou você do Egito, da casa da escravidão. E a Javé, seu Deus, que você temerá, sirva a ele e jure pelo seu nome. Não sigam deuses estrangeiros, deuses de povos vizinhos, porque Javé, teu Deus, é um Deus ciumento, que mora no meio de você. A cólera de Javé, seu Deus, se inflamaria contra você e ele o exterminaria da face da terra. Não tente a Javé, seu Deus, como vocês o tentaram em massa. Observe cuidadosamente os mandamentos de Javé, seu Deus, e também os testemunhos e estatutos que ele ordenou a você. Faça o que é correto e bom aos olhos de Javé, para que tudo corra bem e você chegue a tomar posse da terra boa que Javé prometeu a seus antepassados, expulsando de sua frente todos os seus inimigos. Foi isso que Javé prometeu. Então, se você quiser agora, você no conforto, na segurança do seu lar, em posse da sua Bíblia, se você quiser ler novamente essa perícope, é o meu cachorro, gente, tá latindo. Se você quiser ler essa perícope novamente, né, esse pedacinho, né, eu também vou fazer aqui novamente, passar os olhos, prestando atenção naquilo que eu falei, em alguma palavra, algum verbo, alguma frase que te chamou a atenção, né? Você pode ler e também anotar na sua Bíblia, frisar a palavra que te chamou a atenção, a frase que te chamou a atenção. Acho bonito algumas frases que são importantes. Observe cuidadosamente os mandamentos de Javé, seu Deus, e também os testemunhos, estatutos que ele ordenou a você. Faça o que é correto e bom aos olhos de Javé, para que tudo corra bem. Faça o que é correto e bom aos olhos de Javé. O Deus que nos amou primeiro, né? Que nos ama, nos amou e nos amará. Tão bonita, né? Essa passagem, né? Em que, aqui no versículo em que fala, né? Não, no versículo 16, não tentem a Javé, seu Deus, não tentarás a Deus. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O livro de Deuteronômio é escrito por um movimento que visa
tem uma preocupação com a observância, não com a observância da lei, como ao pé da letra, não é isso, mas para observar a vontade de Deus no meio do povo. Esse livro ele acontece, ele começa a se formar depois da destruição do reino do norte, né, do reino de Israel. E os remanescentes, né, os sobreviventes, né, dessa destruição, quando migram para o reino do sul, né, para Judá, e lá também com outras pessoas e que também preocupadas com a vontade do Pai, com o povo, né, eles começam a colher as informações e a rever as leis para que o povo pudesse ter uma fidelidade maior a Deus, já que eles atribuíam a destruição do reino de Israel à infidelidade do povo, né? A esse povo que não foi fiel a Javé, não foi fiel a Deus, né? Ao Deus Salvador, ao Deus Libertador, ao Deus que prometeu aos nossos ancestrais, né? aos ancestrais daquele povo, né? Prometeu a eles um lugar bom para viver, uma terra que tivesse boas condições para plantar, para viver, para criar os filhos, para ter a sua descendência, né? Então esse texto vem mostrar para nós como é importante, como é essencial observar a lei de Deus, obedecer, mas com uma obediência de escuta, sabe? Não uma obediência cega, mas a obediência de quem para ouvir, para ler, para entender aquilo e falar, olha, eu vou fazer, porque é a vontade do Pai para mim. E eles reforçam essa ideia o tempo inteiro no livro, para que não tenham o mesmo destino, né? Aquelas pessoas remanescentes que saem daquela situação da destruição, que vão para o reino de Judá, né? E junto com as outras pessoas que não querem que aquilo aconteça novamente, né? Então eles não querem ter esse destino, então eles sempre vão tocar nessa tecla profundamente de que é através da observância, da obediência à lei, que nós vamos seguir com segurança, que nós vamos conseguir com prosperidade, né, com amor. E Jesus, ao usar essa resposta, né, com o tentador, né, ele se coloca nessa confiança, né? Nessa confiança que ele tem em Deus, nessa confiança que ele tem na lei de Deus, e também que ele não se acomoda, né? Não se deixa levar pela comodidade e nem pela autossuficiência, que são atitudes que podem levar a esquecer Deus, a esquecer Javé, no caso, no texto lá do tempo do livro de Deuteronômio, né? É a gente achar que a gente tem as coisas pela nossa capacidade. A gente achar que tem as coisas porque são frutos só do nosso trabalho. É claro que a gente trabalha no dia a dia, né? A gente sai para trabalhar, a gente busca, a gente tem projetos de vida, na nossa vida comunitária, a gente trabalha, mas tudo isso é para a honra e glória do Senhor. Tudo isso é para Deus, com Deus, é em Deus. E se a gente se prender à autossuficiência, a gente corre o risco muito grande de esquecer Deus, né? E não é essa a intenção de Jesus. Jesus, ele não se deixa levar por essa tentação de fama, de poder,
né, de falar eu posso, então eu faço o que eu quero. Não. Ele sempre vai se guiar pela vontade do Pai. Sempre. Ele sempre vai levar a cabo a vontade do Pai, mesmo ele vislumbrando que a vontade do Pai o levaria à cruz. Mas o mais importante é seguir a vontade do Pai. E Jesus, ele leva a cabo esse projeto de Deus, esse projeto que ele anuncia, né? O reino de Deus, a promoção do reino de Deus. E promover o reino de Deus é criar condições para que a gente viva numa sociedade justa, numa sociedade amorosa, numa sociedade de paz. Porque esse é o reino proposto por Jesus, um lugar de paz, de justiça e de amor. Paz, justiça e de amor. Essa é a sociedade que a gente tem que lutar para conseguir. E mesmo que às vezes apareçam na nossa frente essas tentações, né, de poder, de fama, de dinheiro, que tentam nos desvirtuar, a gente tem que se apegar ao que esse povo do Deuteronômio se apegou. Olha, se a gente não tiver firme com Deus, as possibilidades de dar errado são muito grandes. É claro que Deus não quer destruir ninguém, Deus nos ama, mas a nossa autossuficiência pode sim nos destruir, nos afastar de Deus e nos colocar em situações que a gente não quer colocar, não quer estar. Isso é uma pequena meditação, né, sobre esse pedaço da palavra de Deus. E se você pensou em outra coisa, achou uma outra coisa, anotem, né? Pesquisem depois, voltem, leiam novamente a passagem, né? A Bíblia está aqui nas nossas mãos para isso, para que a gente possa, através dela, entender a nossa vida, né? A gente aqui não tem a pretensão de estudar a Bíblia, a fim de conhecê-la profundamente, talvez precise de muitos anos e muitos encontros para isso, talvez não, com certeza. Mas a Bíblia está aqui para nos ajudar a entender a vida. Então a gente pode sempre estar com ela, buscando nela o entendimento da vida, que é o que Deus quer. E a Bíblia também é um livro comunitário, né? Um livro para que a gente possa ler assim, em comunidade, que assim também a gente vai conseguir entender melhor a vontade de nossas vidas, né? A vontade de Deus em nossas vidas. Nesse próximo passo da Lexio Divina, que é a oração, eu proponho que você também, se você quiser e puder, escreva a sua oração. Escreva o que está no seu coração, na sua cabeça, depois de ler essa palavra, depois de ouvir essa meditação sobre a palavra, depois de meditar como você também meditou aí na sua casa. Se você quiser escrever, não quiser fazer agora, tudo bem, faça depois. Mas seria interessante você escrever a sua oração, até para que você possa voltar nela uma outra hora e ver o que você rezaria de diferente. Eu escrevi a minha oração, uma pequena oração, e gostaria de compartilhar nesse momento com todos vocês. Diz assim: Deus eterno e todo misericórdia, que em nossa caminhada possamos sempre privilegiar a vontade de Deus. E que, a exemplo de Jesus Cristo, sejamos sempre resistentes às tentações de poder, de fama e dinheiro que se colocam em nosso dia a dia. Isso é o que lhe pedimos, em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. 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 Agora, não cabe mais rezar, falar, meditar. Nos cabe simplesmente contemplar. Então, meu irmão, minha irmã, que nos acompanha agora, através da nossa página no Facebook, página da Paróquia Santa Luzia, você que nos acompanha, olhe para o seu dia a dia, olhe para a sua vida. Contemple Deus nas tuas ações. Contemple Deus nas tuas respostas às tuas tentações. Como você tem respondido a elas? Como você tem se colocado diante dos teus desafios e como você contempla Deus nesses desafios? Pensem nisso. Contemplem Deus no dia a dia de vocês. Sério. Um exercício às vezes difícil, mas um exercício muito importante para a gente continuar caminhando, seguindo a vontade de Deus, né? Aquilo que a gente espera que seja a vontade dele. E eu gostaria que, como gesto concreto, a gente também pensasse alguma coisa nesse sentido, né? Como nós podemos ajudar nossos irmãos em suas tentações, né? Como nós, através dessas resistências às tentações que se colocam no nosso dia a dia ou à nossa frente, como a gente também pode reverter isso em benefício para os nossos irmãos e irmãs mais necessitados, irmãos que estão aí à margem da sociedade, passando fome, passando frio, passando calor, ao relento, né, na rua. E também os nossos irmãos que talvez não estejam nessas situações assim tão deploráveis, digamos assim, mas que também precisam de nós de alguma forma, né? Nossos irmãos de comunidade, dentro do nosso lar, na nossa família, que às vezes a gente se deixa levar pela tentação do poder, tentação do dinheiro e coloca os nossos irmãos de lado. Que gesto concreto você pode pensar? Eu gosto sempre de falar das nossas pastorais sociais, em especial os vicentinos, que trabalharam bastante, estão trabalhando bastante nesse período em que tanta gente ficou desempregada, aumentou a fome. A pastoral da criança, em que as crianças foram tão afetadas também, muitas que comiam nas escolas, agora não têm o que comer, né? Olha aí para a sua comunidade, para a sua paróquia, se você é de outra paróquia, veja os movimentos e as pastorais sociais que existem, se coloquem para ajudar, né? Com um gesto concreto também, para a gente poder promover essa sociedade de paz, de justiça e de amor. Bom, com esse momento, a gente encerra a Lectio Divina de hoje, né? Muito obrigado pela sua companhia. Ainda hoje teremos mais ações aqui da nossa página do Facebook da Paróquia Santa Luzia. Lembrando que agora, às quartas e sextas-feiras também, nós temos transmissão das missas, né? O nosso padre está fazendo rodízio nas comunidades às quartas-feiras, então sempre para você acompanhar em casa também, às quartas e sextas-feiras, às 19 horas, também tem live, né? Com a Santa Missa, com a celebração eucarística, para você acompanhar em casa também, né? Então, muito obrigado pela sua companhia, nos acompanhe aqui no Face da nossa paróquia, e vamos pedir que a bênção do Senhor venha sobre todos nós, para que a gente possa seguir com essa quinta-feira, né? Abençoada por Deus. Então, pela intercessão
de Santa Dulce dos Pobres, o anjo bom da Bahia, pela intercessão de Santa Luzia, padroeira de nossa paróquia, venha sobre todos nós as bênçãos desse Deus misericordioso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Até a próxima.